E aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E nós estamos aqui hoje para uma aula de produção audiovisual. O nome do projeto é Da Mente para a Lente, né? Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, aqui no município de Itanhaém. Meu nome é Luiz Vitor, também conhecido como Louis, e estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como funciona um set de filmagem, né, como funcionam os setores, né, as áreas que compõem, como você pode executar essas funções, ou os caminhos dos estudos para você se aprofundar mais em determinado setor, se você tiver preferência, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais do audiovisual, e depois teremos um outro projeto de pós-produção. Então, Da Mente para a Lente é um workshop que explica de forma didática e direta quais são e como funcionam as estruturas que compõem o método de pré-produção para a composição de um set de filmagem, com a finalidade teórica e prática de organizar o material do campo imaginário das ideias na execução para uma obra audiovisual. Então a ideia do projeto é você organizar suas ideias e materializar a sua imaginação no seu projeto de vídeo, né? Seja ele para um curta-metragem, para um âmbito publicitário, para um videoclipe, para uma experiência artística, né? Tudo começa com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então a atitude e a iniciativa de você produzir são mais importantes que as estruturas técnicas, né? É muito mais importante que você trabalhe com os materiais com que você tem do que você deixe de trabalhar, né? É muito comum as pessoas se sentirem desmotivadas por não terem a câmera que gostaria, por não ter a iluminação que gostaria, mas você pode sim executar um trabalho muito bacana, gastando pouco, né? Se preocupando com alguns detalhes, um microfone baratinho, uma luzinha baratinha vai te trazer resultados muito bacanas, você sabendo usar a luz ambiente ao seu favor, né? E é muito importante você lapidar, praticar, né, a produção audiovisual para você construir a sua identidade, né? Eu coloquei aqui também que para o algoritmo das plataformas digital, também o que conta é a constância e a autenticidade, né, na comunicação. Isso é mais relevante do que o nível técnico e que o equipamento que você tem. Você ser uma pessoa original na sua forma de comunicar-se e ter constância vai te trazer resultados dentro das plataformas. Estou trazendo também o exemplo de alguns filmes, né, que são ficcionais e foram premiados, né, receberam diversos prêmios, e a curiosidade é que esses filmes eles foram gravados com celular, né? O Tangerine, do nosso amigo Zack Snyder, é um filme que foi gravado com um iPhone 5, né? O Night Fishing, Noite de Pescaria, também foi gravado com um iPhone 4. Foi dirigido pelo Jang Kyo Park, o diretor de Old Boy, filme asiático excelente. E tem também o Hardcore, né? O Hardcore Henry, que é um filme russo, gravado com uma GoPro Hero 4. Também um filme excepcional que tem muita autenticidade na linguagem audiovisual. Ele segue como um plano sequência em FPS, em primeira pessoa, semelhante aos jogos, né, First Person Shooter. Lembrando o que é pré-produção e o que é pós-produção audiovisual. Essa parte aqui é interessante. A gente pode começar explicando o que não é pré-produção. A pós-produção ela é a edição, a coloração, a computação gráfica ou animação, né, aqueles nomes que a gente costuma ver na tela, toda a parte de informação digital, textual, né, e entra também a parte de distribuição e marketing do filme, do vídeo, né, o marketing digital. A produção ela é a montagem de set e a filmagem, né, e a desmontagem, claro. Então a produção ela pode ser geralmente um dia, pode ser em alguns casos, né, vários dias, e a pré-produção é toda etapa que antecede, na realidade, as diárias de gravação, né, que é a etapa de idealização, convicção dessas ideias, planejamento da logística para executar as ideias na diária de produção, né, produção dos elementos cenográficos, né, até a execução do obra, que é a produção. A produção dos elementos cenográficos é figurino, cenário, elenco. Etapas e setores da pré-produção. Então vou estar apresentando aqui para vocês alguns setores que compõem toda a parte de pré-produção audiovisual, a parte de idealização, né, e até a mão de obra na parte de produção.
É muito comum que a gente vê nos filmes os créditos finais, né? Muitos nomes, equipes muito grandes, né? Então, e o produtor audiovisual brasileiro é muito comum que ele também tenha que ser multifuncional, desempenhar várias dessas funções uma única pessoa, né? Às vezes o orçamento cinematográfico da América do Sul tem uma diferença discrepante para a América do Norte. Então a gente tem a parte de storyline, de roteiro, a direção, o storyboard, a decupagem, a direção de arte, a cenografia, figurino, maquiagem, efeitos práticos, produção executiva, produção, direção de elenco, contra-regra, auxiliar de produção, sound designer, foley, sonoplastia, trilha sonora, som direto, assistente de direção, continuista, logger, claquete, direção de fotografia, iluminador e assistente. É bastante coisa. E é muito comum que nos filmes cada um desses setores tenha uma equipe. Então tem um chefe responsável por uma equipe que ajuda ele a executar toda essa mão de obra, né? Principalmente na parte de produção. Então vamos começar pelo storyline. O storyline é a sinopse ou a premissa, né? O fio condutor da história do personagem, que é o fabuloso destino de Amélie Poulain. Amélie Poulain é uma jovem que encontra uma caixa escondida dentro da parede de seu apartamento, então decide procurar o dono para entregá-la. A princípio, eu particularmente, ao ver esse storyline, não me interessaria em ver o filme, mas ele é um filme muito bonito, muito legal, muito interessante, porque atrás desse storyline tem muita profundidade na construção de personagens, de universo, né? E é isso que torna o filme interessante, é isso que faz um bom diretor. Um diretor consegue fazer um filme bom mesmo com um roteiro ruim. Não estou dizendo que o roteiro de Amélie Poulain é ruim, eu estou dizendo que o storyline não é instigante. Outro tipo de storyline aqui que a gente tem é um de reality show. Eu trouxe de programa de TV para vocês terem uma noção também um pouco de como seria um storyline de publicidade, né? Então, um reality show de férias com ex. Alguns solteiros são levados para viver férias incríveis isolados em um local paradisíaco, com o intuito de festejar e se relacionar com um novo amor. No entanto, seus ex-namorados também são convidados e podem aparecer a qualquer momento inesperado. É bastante interessante, ele chama a atenção, né, a proposta do programa. Aqui a gente vai falar um pouquinho de motivação dos personagens no storyline. Então eu trouxe aqui 2 slides de vilões muito famosos, né, que ambos têm uma motivação semelhante, que é juntar itens mágicos, né, para realizar a sua maldade, vamos dizer assim, né? E o objetivo dos heróis é evitar com que esse vilão, né, adquira esses itens mágicos, essas esferas do dragão. Mas é claro que a profundidade, se a gente for ver, né, é diferente, né? São personagens que têm motivos diferentes, querem fazer maldades de jeitos diferentes, os itens mágicos são coisas diferentes, né? São universos diferentes, mas a princípio é um vilão que quer juntar itens mágicos para dizimar a população, o outro quer juntar itens mágicos para abrir um portal para o patrão dele dizimar a população. É basicamente isso. O que faz um bom roteiro, né? A gente vai falar um pouquinho de 3 tipos de roteiro: de documentário, ficção e publicidade. Os ingredientes para um bom roteiro, como eu disse, é o background, a motivação, a profundidade do personagem. O background é aquilo que o que tem por trás do personagem, do universo dele, mesmo que por trás do roteiro, compreende-se? Entendeu? O que aquele personagem fazia, trabalhava antes de estar morando naquela cidade do filme, entendeu? Então você criar um background, ele vai te trazer um personagem muito mais convincente na trama, né? Uma trama muito mais convincente, onde o espectador ele vai ter mais imersão. E isso vale também, a gente vai falar de direção de arte, composição de cenários, isso se aplica não só no roteiro, como na direção geral, né? A gente indo também para o conflito. Outro ingrediente que é essencial para o seu roteiro é o conflito. Um roteiro que não tem conflito não é um roteiro interessante. Você vai ficar vendo lá o cara pescando e não vai acontecer nada, entendeu? Agora, quando tem uma Moby Dick, já é um conflito, entendeu? Quando você coloca, quanto mais obstáculos o seu protagonista tiver, você faz com que o espectador mergulhe no universo dele, né? Tenha essa imersão, né? Se identifique, né? Ou reconheça os padrões, os arquétipos dos personagens.
e depois você coloca conflitos ali, porque senão vai ser uma vida monótona, né? E aí não é interessante, né? Não costuma ser interessante um roteiro monótono. Ele tem que ter desafios para que você consiga surpreender e prender a atenção do espectador. E outra coisa, outro ingrediente que é muito importante também é a questão do texto, né, e dos padrões de métrica e linguagem, né? E quando eu falo de padrões de métrica e linguagem, não são só textuais, não são só as métricas de roteiro, eu também estou falando também dos padrões comportamentais sociais para você desenvolver, criar os seus personagens, desenvolver os arquétipos dos personagens, porque se você conhece a fundo determinado tipo de arquétipo, na construção do personagem ele vai ser muito mais convincente, né? Então a gente indo aqui para a formatação do roteiro, como que é o padrão de um roteiro de cinema, né? Então aqui a gente tem um mapinha, vocês podem pausar e ver com calma depois, onde a gente tem uma transição no começo ou no fim da página. Essa transição pode estar com nome em inglês, em português, como fade out, cross dissolver, transparência, para preto, fade black, fade white, corte seco, né? Ou só cut em inglês, né? Aí depois a gente tem um cabeçalho ali, cena 4, se ela é interna, se ela é externa, quarto dela, e também é importante você colocar se é dia, se é noite, se tá chovendo, se tá uma tempestade, se é um dia nublado, se é um dia ensolarado, isso também é relevante. Aí ali a gente tem a ação, o acontecimento, a descrição, nome do personagem, né? E uma rúbrica também, se você tem a voz, se você tem qual que é a expressão do personagem naquele momento de fala, né? É possível, você tem ação, né? E você também tem o número da cena. Lembrando também uma coisa muito importante: o número da cena no roteiro ele é relativo àquela locação dentro da ordem cronológica de acontecimentos do roteiro. A gente também tem outras formas de roteiro, da diária, né? Onde você otimiza-se, né, o tempo gravando várias cenas na mesma locação. Compreende-se a diferença? Cena 1, Joãozinho está no escritório. Cena 2, Joãozinho tá na praia. Cena 3, Joãozinho tá no escritório. Então você tem a cena 1 e a cena 3 que tem que ser gravada no escritório, compreende? Então a gente vai falar disso mais pra frente na parte de cronograma logístico. Indo aqui para outro tipo de métrica de roteiro, um roteiro para TV, onde o áudio é separado do vídeo. Ele é muito semelhante também ao roteiro de decupagem. Vocês podem ver aí, pausar também, que tem tudo bem descrito. Como tem muita coisa para mostrar para vocês, ó. Também tem outros exemplos aqui também de roteiro para televisão, onde a gente divide em caixas, né? Imagem, texto, som, os acontecimentos, a descrição. Agora a gente vai também para a estrutura de roteiro de 3 atos, que é a mais famosa, né? Costuma ser mais aplicada aí. A estrutura de roteiro de 3 atos a gente vai estar abordando aqui porque ela é mais fácil de ser compreendida e executada, mas existem outras também que são mais complexas. A gente também vai estar dando uma pincelada aí na jornada do herói. Então vou estar trazendo outro exemplo aqui para vocês de roteiro de 3 atos, que é o filme de comédia romântica Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler e a Drew Barrymore. É bem compreensível isso aí, provavelmente vocês já devem ter assistido esse filme. A gente tem lá o mundo comum de ambos os personagens, e o primeiro incidente, o primeiro ato é quando ele se apaixona por ela, né? Mas aí a gente tem o primeiro conflito, o conflito 1, que é quando ele descobre que ela tem amnésia e não vai se lembrar que eles estavam apaixonados. Aí a gente tem o segundo ato da história, que são as tentativas dele, né, sem sucesso, de tentar conquistar ela, né? Depois a gente tem o conflito 2, que é o fundo do poço, quando ele toma um grande não dela, né? Ela não aceita essas tentativas dele, e ele poderia ter desistido, mas não. Ele redefine uma estratégia no terceiro ato, e a gente tem o clímax, obtendo ali o sucesso, obtendo o grande beijo do filme de romance, e a resolução desse conflito, né? Voltando ao mundo comum, que era ali que é o diário da amnésia. Ela cria ela resolve o conflito criando um diário onde ela acorda todo dia e descobre que ela é apaixonada por ele, né? Conclusão do filme, felizes para sempre. Aqui a gente tem outro tipo de roteiro de 3 atos, que é A Missão. É um livro nacional, recomendo que vocês leiam para que vocês possam compreender. E vou dar outro exemplo aqui.
Estou trazendo aqui para vocês também a estrutura de roteiro de 5 atos do Kung Fu Panda, e aí vocês também podem estar assistindo o filme com um pouco mais de calma, traduzindo esse texto aqui, para vocês poderem estar acompanhando os obstáculos na trajetória do personagem. Também estou trazendo aqui para vocês um pouquinho da jornada do herói. A gente vai dar uma pincelada aqui, o que é a jornada do herói. É outro padrão também de construção de história, de narrativa. Por exemplo, Hobbit, Star Wars, você vai ter um mentor, você vai ter o personagem Pícaro, né, junto com o protagonista, você vai ter toda essa trajetória do mundo comum, né, onde está o Bilbo, o Gandalf vai bater na porta dele, faz a chamada aventura, ele recusa esse chamado, depois ele tem um novo encontro com o mentor, ele vai passando por, como eu disse, testes, expiações, vai passando por provas, até ele se aperfeiçoar como personagem, né, ele resolve o conflito do filme e retorna ao mundo comum dele. Então estou trazendo agora aqui para vocês os tipos de linguagem de documentário. A gente tem os tipos expositivo, poético, observativo, participativo, reflexivo e performático. Vou explicar como que cada linguagem se expressa. O documentário expositivo é aquele documentário explicativo, aquele que explica algo que está acontecendo na imagem. É o documentário que a gente está mais habituado a ver. Ele pode conter depoimentos também, mas geralmente é uma narração. É o documentário do Discovery Channel, o Brasil Visto de Cima, são referências que você pode ter de documentários que estão explicando aquilo que está ocorrendo na cena. O documentário poético, ele é a arte fora dos padrões, Ele é aquela ousadia cinematográfica de você trazer, fugir dos padrões de linguagem audiovisual que as pessoas estão habituadas. Então ele traz planos e uma montagem mais psicodélica, com fins estéticos, uma fotografia estética com poemas fragmentados, obras literárias, poesia. Então o documentário poético, ele tem essa ousadia de trabalhar novas linguagens artísticas, Essa é a proposta da linguagem. O documentário observativo é aquele que capta a realidade, como ela acontece com a menor intervenção possível. Ele descarta o uso de narração, de trilha sonora, a equipe não aparece e não intervém. Então ele é um registro do fato que está acontecendo ali naquele momento, sem menor tipo de intervenção, sem edição, sem trilha. Então é um animal ali capturando sua presa, um fato que aconteceu histórico, muito comum. Então ele é um documentário, você só observa e retrata aquela realidade aconteceu ali daquele jeito. Ao contrário do documentário participativo. O documentário participativo, ele é um documentário roteirizado, onde o personagem começa em um ponto da história e termina em outro ponto da história por intervenção da produção, entendeu? Então, por exemplo, um documentário onde um filho quer encontrar a mãe desaparecida, ele começa dessa maneira, a produção ajuda, mexe os pauzinhos para que no final a história termine de outro jeito, um final feliz, ele consiga encontrar a mãe dele, conhecer a mãe dele. Exemplos de programa que são documentários participativos: o Catfish, reality show, e o programa Overhauling. O Overhauling era um programa onde o carro da pessoa era roubado, era pregado uma pegadinha com ela e o carro dela era reformado e posteriormente devolvido. Ele é um documentário participativo. O documentário reflexivo é o documentário onde os personagens fazem o processo de captação, eles mesmos se gravam, evidenciam que estão sendo, que são os cinegrafistas, e posteriormente o produto é finalizado na pós-produção pelo diretor, onde ele vai transformar aquilo realmente num produto, vai transformar aquilo na visão dele, de diretor. Ele vai criar narrativa com aquele material bruto que foi captado por terceiros, Então, O Prisioneiro da Grade de Ferro é um documentário que foi gravado pelos presos do Carandiru e foi editado por um diretor, mostrando a realidade deles ali. Eles evidenciavam que estavam sendo filmados, criavam diários, Então é quase um vlog, Ao contrário aí do documentário performático. O documentário performático, ele é um documentário onde o diretor está presente na cena, ele mostra que ele está presente, ele faz as perguntas dele estão dentro da cena, ele faz a pergunta, a voz dele está dentro, ou ele se mostra dentro. Então o próprio vlog, um vlog de entrevistas, ele é um documentário performático. E a partir do momento que
O personagem é o diretor, ele faz o corte final na edição, ele faz a pós-produção também, ele participa desse processo, é um documentário performático. Se o vlogger tem um editor e tem uma equipe que transforma ele num produto, é um documentário reflexivo. Então vamos lá um pouquinho de decupagem, aqui a parte de decupagem. O que é decupagem? A decupagem, ela é um roteiro visual, né, daquilo que vai ser gravado, né? A gente vai chegar lá mais para frente na parte de fotografia e vai falar sobre os planos. Então nessa decupagem a gente tem aqui, né, a sequência, né, o plano, que é um enquadramento. Depois a gente vai chegar lá e falar o que essas siglas significam, né, e a ação, né? E aqui segundos e câmera, quantas câmeras, né, e quantos segundos esses inserts vão ter, né? Você vê que ele é uma decupagem só realmente de inserts, né, de poucos segundos de imagem, né? Inserts é a nomenclatura que é usada para takes curtos de planos detalhes, geralmente. Então aqui a gente tem outro tipo de decupagem bem diferente, falando ali se a cena é interna, se é dia, se é noite. Provavelmente ele tem um cabeçalho ali, ó, como vocês podem ver. Época, provavelmente esse roteiro ele trabalha em tempo, né, em épocas diferentes. Outro tipo de decupagem diferente daquela, a gente tem a continuação aqui, né, onde você tem, ó, o plano, a ação. Se o plano é aberto ou fechado, ao invés de PA, PG é diferente, né? Conjunto tá ali, ó. Você tem o movimento de câmera, a angulação da câmera e uma observação. Então agora vamos para a decupagem de edição. A gente aprendeu aqui já alguns padrões de decupagem. A decupagem de edição, a gente começa pela claquete. Para que funciona a claquete, né? A claquete, ela funciona para você catalogar o material bruto captado para guiar a edição e agilizar o processo de edição. Então assim o editor ele já vai direto nos acertos daquilo que foi captado, né? E já vai descartar aquilo que é erro. Então a cena ela corresponde à apresentação sequencial de cada locação de acordo com a narrativa do roteiro de ficção, né? Então, como eu tinha dito, a questão do Joãozinho tá no escritório, o Joãozinho sai do escritório, o Joãozinho volta para o escritório. Cena 1 e cena 3 são gravadas no escritório. Então, isso possibilita que mais de uma cena seja gravada na mesma locação. Para otimizar o tempo de gravação, é muito comum que não siga a ordem cronológica do roteiro. A cena ela corresponde à locação dentro da ordem cronológica do roteiro. E o take ele corresponde a tentativas, né, de acertos ou erros de gravação de rec na cena. Se o cliente ele pede uma alteração no produto, é recomendado-se que ele expresse essa alteração através da minutagem, né, daquilo que tem que ser substituído, removido do vídeo. Então é 0,46 segundos até 2 minutos e 42, entendeu? Para ele para que seja bem pontual a alteração. Esse é o meio de comunicação. Então eu vou dar um exemplo aqui também. Se um diretor ele recebe uma entrevista de 40 minutos e ele precisa fazer a decupagem para passar para o editor finalizar essa entrevista de 40 minutos em um programa de 2 minutos. O produto tem que ter 2 minutos de vídeo. Então ele vai ter que pescar ali as frases que vão ser utilizadas, a frase dessa entrevista que vai ser utilizada para esse programa curto, né? A linguagem que vai haver entre os dois é assim: o número da cena, o número do take, o nome do entrevistado, o número e o nome do arquivo da câmera, do arquivo de vídeo da câmera. Aí a gente entra numa caixinha, o tempo de vídeo da entrada do corte, com o começo da frase daquilo que ele está falando nessa entrada do corte, até o tempo de vídeo de saída do corte, com a frase que ele finaliza essa saída do corte. Compreende? Essa é a maneira mais fácil mais adequada de comunicação entre o diretor e o editor de uma entrevista, de um documentário, por exemplo. Agora a gente indo aqui para a parte de storyboard, né? O storyboard ele é essencial para o diretor expressar visualmente e se comunicar com o diretor de fotografia, né? Mesmo que ele seja feito, ele não precisa ser feito assim. Esse é o storyboard do Alfred Hitchcock e do filme Psicose, né? Feito pelo próprio diretor, né?
ele não precisa ter um traço assim absurdo, complexo, mas é interessante que haja essa comunicação de qualquer maneira, que haja qualquer forma de guia, né, que possa expressar o que tem que ser captado na cena. E também para você, o storyboard ele não precisa ter um traço complexo, né, ele precisa funcionar na comunicação da equipe, isso que é o mais importante. A mesma coisa a decupagem. Então pessoal, chegando na parte de direção, vou dar uma resumida nas principais características que um diretor tem que ter para ser um bom diretor no set de filmagem, né? Então eu tenho aqui trazendo para vocês dois perfis de diretores que são muito comuns: o diretor de criação e o diretor de cocriação. O diretor de criação ele costuma ser fechado à participação da equipe no processo criacional dele, enquanto o diretor de cocriação ele é aberto a sugestões e a equipe participa do processo de construção de personagem, de construção de cenário. Então é muito comum que um diretor fechado ele seja mais incisivo, seja mais convicto com a questão da ideia deles. Existem muitos diretores fechados que são geniais, né? Alguns ríspidos também, né? Mas faz parte. Então por isso que é muito importante também que o diretor ele tenha carisma na sua comunicação. Ele precisa ser uma pessoa convincente das suas ideias, precisa saber lidar com o público, lidar com a sua equipe e também ter versatilidade no seu conhecimento, né? Então ele precisa conhecer um pouco de cada área para poder estar passando o que ele quer para a equipe dele. Para ele poder ter convicção, ter prioridade no que ele fala, ele precisa saber como que a banda toca na direção de fotografia, na edição, na direção de elenco, na direção de arte, né? Então é como se fosse um maestro. O maestro ele precisa saber tocar todos os instrumentos da orquestra, ou ter pelo menos o conhecimento teórico, prático, básico, né, para que ele possa reger uma orquestra. Outra coisa também é a responsabilidade que o diretor tem, né? Se um ator não atuou bem, a culpa não é do ator, a culpa é do diretor. Não existe ator ruim, existe diretor ruim. Essa é a questão. Se o jogador não joga bem, a culpa é do técnico. Então a equipe é nada mais do que uma extensão para executar e colocar em prática aquilo que está na mentalidade, na ideia do diretor. Entendeu? Então o diretor ele não está acima de ninguém, ele tem uma voz superior na hierarquia, né, daquilo que tem que ser realizado, mas ele não tem privilégios, pelo contrário, ele tem responsabilidades. Outra coisa que é fundamental é que o diretor ele tenha autenticidade, né? Ele precisa ter uma identidade, né, e uma linguagem para que ele possa se destacar no meio, né, no meio audiovisual, para que ele possa ser único, né? Então é muito comum a gente ver alguns diretores que têm realmente uma assinatura estética que você já reconhece, você já tem alguma familiaridade. E outra coisa que é fundamental, eu também estou trazendo para vocês, é a questão do conceito, do fundamento, né, do propósito na mensagem do filme, ou na questão da manipulação dos sentimentos, na indução de sentimentos, manipulação das sensações de um inconsciente coletivo que o diretor faz. Então o diretor ele consegue passar a mensagem do filme para o seu consciente e para o seu inconsciente, né, estimulando sensações, seja no filme de terror, no filme de suspense, no filme de romance, através das cores, através das trilhas sonoras, através do universo, da profundidade que ele dá naquela criação de personagens, naquela ficção ou naquele documentário, na forma que ele retrata um personagem no documentário. Nesse próximo slide aqui é exatamente isso. Não sei se vocês conhecem esse filme Clube da Luta. Essa é uma cena que ela é muito bonita e também ela diz muito nessa questão de você trabalhar com o inconsciente coletivo. Ali você tem um personagem que está numa dualidade, né, e paleta de cores diferentes, iluminações diferentes. Ele tem dupla personalidade, esse personagem aí. Recomendo que vocês assistam o filme para que vocês possam compreender a dimensão, né, que tem a estética dessa cena na questão da indução de sentimentos, né, do inconsciente, né? Você não percebe, mas ali a gente tem, né, na estética da cena, você vê que tem uma dualidade muito grande. Ele está numa decisão a gente consegue ver um pouco da interpretação do personagem ali, que ele está indeciso.
Seguindo aqui com a paleta de cor, gente, a gente tem aqui um pouco do Coringa e um pouco do Lobo de Wall Street, né? Então a paleta de cor, ela, como eu disse, ela induz sentimentos nos personagens, né? Existe todo um estudo das cores aí, a gente sabe sobre a cor vermelha da fome, né? E agora a gente aproveitando a questão da paleta de cor e indo para a direção de arte, né? Então a gente trabalha aqui com a direção de arte com produção de cenário, figurino, maquiagem, construção, né, do personagem através da direção de arte. Eu tenho aqui no slide cenários que são montados dentro de sets, né? Então é comum, em alguns casos, grandes estúdios constroem até cidades, né, dentro de um estúdio. Mas também existe a possibilidade, nós, meros mortais, trabalharmos com aquilo que a gente tem, né? Então é muito comum que as pessoas fiquem desmotivadas, acreditando que na cidade delas, no ambiente que elas vivem, na realidade que elas vivem, não tem uma estética favorável para a construção de um documentário, de uma ficção, mas na realidade um bom diretor ele consegue extrair uma estética muito bacana. Então por isso que eu estou trazendo esses dois exemplos no slide, né? Um é a escadaria do Coringa, que é uma escadaria da periferia ali de Nova York, que jamais tinha sido vista com esses olhos que ela é vista hoje, né? Onde virou um ponto turístico, onde várias pessoas vão ali tirar foto, replicar o mesmo enquadramento do filme, que aí trabalha aí uma simetria muito bacana, tem muita profundidade. O outro local é o Banco de São Paulo. Então as pessoas às vezes acham que, pô, na minha cidade não tem arquitetura, eu não conheço, né? E só nos filmes estrangeiros eu consigo ter contato com algo dentro de uma estética, né? E aí foi gravado o clipe daquela música de funk da Casa de Papel, né? Essa mudança discrepante de que sim, você consegue extrair uma beleza não só de um lugar que tem uma estética colonial, né? E mesmo esses tipos de lugares você consegue ter um acesso fácil, né? Basta você correr atrás, ter essa alma do produtor. Estou trazendo outros exemplos também aqui de locação, né? Porque é muito importante que um diretor de arte ele tenha um repertório de locações, né? E também que ele saiba trabalhar essas locações sobre diferentes óticas, né? Então essas fotos que vocês estão vendo aqui, elas fazem parte dessa locação de Paranapiacaba. Muito diferente do que a gente está habituado a ver no Brasil. E aqui você tem algumas fotografias que são totalmente diferentes, que foram tiradas nesse lugar. Continuando em direção de arte, vamos aqui para a questão de objetos de cena. O background, ele traz a imersão para a ambientação. Então, independente de o cenário ser mostrado detalhadamente, ele precisa existir, né? Como se aquele personagem existisse. Esse é o trabalho do diretor de arte, né? Isso traz profundidade. Essa foto aqui no slide é o quarto do Peter Parker, é o Art Conception, a concepção artística do quarto do Peter Parker no jogo do Homem-Aranha. Aqui a gente tem um link, vocês podem clicar no clipe do Homem-Aranha que mostra os créditos iniciais do jogo, né? É um vídeo curto que vai dar um plano detalhe em tudo aí no quarto, algumas coisas interessantes. Vocês podem ver ali, ó, ao lado do notebook dele tem a máscara do Homem-Aranha ali. Então são detalhes, né? É muito interessante que essa bagunça aí ela realmente foi organizada, ela foi idealizada. Tem várias fotos de jornais dos vilões do Homem-Aranha aí, várias investigações dele ali na parede, retratos com os amigos, parentes. Então tudo isso faz parte do processo de construção do cenário. Essa daí é uma art conception que está muito bacana, né? E existem várias outras. Eu vou dar uma profundidade aqui na parte de construção de personagem, designer de personagem e figurino, né? A mesma questão que eu falei sobre o cenário, né? É muito importante que tenha propósito. O que faz um bom diretor de arte, é a questão do propósito, né? No background do personagem. Então aqui a gente tem o Kratos do God of War, né, o protagonista do God of War, e a evolução do figurino dele de um jogo para o outro, né, da franquia. E aqui, depois dele ter dizimado a mitologia grega, ele foi para a mitologia nórdica, e a gente tem um detalhe ali do cinto dele, né, que é a lembrança dele que ele traz
do figurino anterior, mesmo ele trocando as armas, né? Trocando, tá com uma estética diferente, tá mais velho. É um exemplo de construção de personagem bem bacana. Vou estar trazendo outros exemplos aqui. Aqui, para as garotas que gostam de desenhar moda, a gente tem os croquis, né? Designer de roupa dos personagens do Tim Burton, feito por essa artista aí, né? Então é muito importante que haja esse processo de design de personagem, principalmente se tratando na ficção, né? Ou que seja feita uma pesquisa que seja mesmo no Pinterest, né? De busca de referências para a construção e propósito, né? Dentro das argumentações aí que trabalham a construção de personagem. Aqui é um personagem, é um vilão da franquia do Dragon Ball, que é o Cell, que ele está em diferentes traços, né? Traços completamente diferentes. Estou trazendo outras versões dele aqui, então artistas diferentes, designers diferentes. É um mais interessante que o outro aqui, na minha opinião. E esse personagem ele passa por transformações, transmutações, né, até chegar nessa fase final dele aí. Então, para você ver, né, as possibilidades de design completamente diferentes e bem interessantes. A respeito da assinatura do diretor, eu dei o exemplo aqui do Neil Blanc, né, que é o diretor do filme Sharp, do Distrito 9, do Elysium, do Destiny. A questão da autenticidade do diretor, de você reconhecer a assinatura estética dele, né? Tim Burton também, né? É um diretor que você consegue reconhecer facilmente a assinatura estética dele na criação de personagens. Outro exemplo de criação de personagens também, ali ó, a gente tem um pouco do Power Rangers, né? Que tinha aquele colã colorido, né? E eles trouxeram uma estética mais alienígena, um negócio mais futurista, muito mais convincente, né? Para os Power Rangers mais atuais, contemporâneos aí nas novas leituras. O Coringa, né, também é outro personagem icônico. Acredito que esse seja o último exemplo, né, mas eu estou trazendo ele em várias versões aqui para vocês. Ó. Esse aqui ainda a gente tem o figurino, né? Então épocas diferentes, filmes diferentes, com propostas e linguagens diferentes, diretores diferentes, o mesmo personagem, mas em versões completamente diferentes para gerações diferentes, né? Muito bacana vocês estarem, né, parando para pensar, que interessante isso nessa leitura. Bem, aí a gente falando sobre figurino na direção de arte, é muito importante que a gente trabalhe a questão da textura, das cores e da antropologia, né? A questão da antropologia é que o diretor de arte ele precisa ter um conhecimento antropológico para retratar determinada cultura, determinada época, né? Para poder reproduzir de forma fidedigna, né? Os materiais que eles utilizavam naquela época, por exemplo, a estética, o comportamento, né? Os cenários, como que eram, né? Tudo isso é muito importante para trazer a imersão, para trazer o convencimento aí do espectador, né? Então aqui eu trouxe algumas texturas, tipos de tecido, né? Tecido dos anos 70, né? Então aqui a gente tem como que eram os baile funk, né? Como que era um baile funk nos anos 70, e a gente está falando de antropologia, a gente pode fazer uma analogia como que é um baile funk no Brasil, né? Como que eles se vestiam nos anos 70 nos Estados Unidos, no baile funk norte-americano, hoje em dia no Brasil. E é engraçado, a gente tem o Coringa ali, ó, na camiseta do nosso amigo ali, né? Os irmãos Metralha são referências da cultura pop, né? A gente estava falando do Coringa agora há pouco, o que esses personagens representam aí, né? São vilões e tal, onde o arquétipo admira, né? Tem uma admiração, tem uma apreciação por esses vilões aí da cultura pop. Interessante. Agora a gente falando um pouco de maquiagem na direção de arte, né? Eu não sou maquiador, então a gente vai dar uma pincelada, vou sugerir o trabalho de alguns grandes maquiadores de Hollywood, né? Principalmente dos efeitos práticos, né? Os efeitos práticos são os efeitos especiais que não são computadorizados, que não são digitalizados, que são manuais, né? A gente tem um exemplo aqui do filme da Mosca, né?
que teve toda uma arte conceptual, então foi desenhado antes de executar o trabalho, né, de maquiagem, que também está muito bacana. Eu acredito que até que foi premiado, né? E aqui a gente tem alguns dos grandes nomes de efeito de maquiagem, né, e de stop motion. Né? Stop motion é animação quadro a quadro, de movimento de bonecos, né? Também entra na categoria de efeitos práticos, né, porque é uma animação que é manual. O próprio Frank Zappa, ele tem uma série, ele tinha um estúdio de stop motion, fez diversos filmes de stop motion, vale a pena vocês darem uma conferida aí no trabalho dele. Chegando em produção executiva, o produtor executivo é aquele que financia a obra, que patrocina a obra, que viabiliza financeiramente a execução da obra, né? Portanto, é muito importante que o diretor ele esteja de acordo com o produtor executivo, ele possa expressar a ideia dele através do storyboard, da decupagem, né? Para que haja o consentimento dele daquilo que vai ser executado com o mínimo de alterações possíveis. Ele é muito importante, né, porque ele viabiliza financeiramente a obra, ele que contrata, ele que pede, né? Sem ele não temos recursos para poder realizar a obra, remunerar a equipe, conseguir tudo aquilo que é necessário. Então, pessoal, chegando na parte de produção, o produtor ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o papel dele é designar, fazer acontecer tudo que vai estar no set de filmagem, tudo que vai compor o quadro. É claro que é muito importante que a direção de arte não fique só idealizando e mandando, ela tem que mexer os pauzinhos para fazer acontecer dentro da área dela. O diretor de arte ele tem que se mobilizar para montar o cenário também, ele tem que se mobilizar para conseguir aquilo que ele está idealizando dentro do figurino, dentro da maquiagem, e não só jogar o pepino para o produtor, né? Mas dependendo de como a banda toca, como cada estúdio funciona, né? Em Hollywood o produtor é o cara que vai correr atrás, né? Em grandes sets de filmagem, né? Mas o diretor de arte, existem muitos figurinistas que têm acervos de figurino, ou seja, o produtor já não precisa mais se preocupar com o figurino. Existem muitos diretores de arte que têm um acervo de locações, né? E aí o produtor nem sempre precisa se preocupar com negociar o aluguel de determinada locação. Mas se o diretor ele fala para o produtor, eu preciso alugar um carro, eu preciso de um helicóptero para eu explodir no filme, eu preciso de um exército de figurantes, o produtor ele tem que se virar e correr atrás. E é por isso que é muito comum que o produtor ele tenha uma equipe muito grande para auxiliar ele nessa mão de obra aí, que se estende, né, por todas as áreas aí do audiovisual, né? Então o produtor ele tem uma equipe que vai trabalhar na direção de arte, ele tem uma equipe que vai trabalhar na direção de elenco, ele tem uma equipe que vai trabalhar na locação, por exemplo, de equipamentos. O diretor de fotografia, por exemplo, fala assim, preciso alugar tal lente, tal câmera, tal tripé, passa uma lista gigante pro produtor, o produtor tem que estar de manhã, tem que estar no horário combinado para fazer a retirada desse equipamento de locação e levar para o set de filmagem e fazer a montagem com a sua equipe de montagem. A direção de elenco ela é mais uma extensão da direção, só que voltada somente ao elenco, né, à direção de atores, seja ela numa entrevista de documentário ou mesmo numa ficção. A direção de elenco, então, ela trabalha com exercício para os atores memorizarem as falas, incorporarem os personagens ou no processo de criação dos personagens. Então eu ilustrei aqui com duas fotos, uma teatral e outra de um monge meditando. Aqui em cima a gente tem dois links, né, que é do making off de Cidade de Deus. São duas versões, a versão estendida e a versão curta, vale a pena dar uma conferida. É uma verdadeira aula realmente de direção de elenco, né? E esse monge ele tem um propósito, né? Porque os diretores de elenco eles trabalham muito exercício de consciência corporal com os atores através de gincanas, de danças, de yoga, meditação, tai chi chuan. Então fica a dica aí para quem tem vontade de seguir na questão da área de direção de elenco, da área teatral. É muito comum que eles pratiquem danças, que eles pratiquem artes marciais, porque traz uma grande consciência corporal. Chegando ao contra-regra, olha só que legal esse slide show aí. O contra-regra, ele é o alicerce do set de filmagem. Ele realmente coloca a vida dele em risco, sem medo, né, para bater um prego e compreende? Ele é o alicerce. Então o diretor pode ser a cabeça, mas se não tiver o alicerce, cara, o diretor não sabe bater um prego, entendeu?
Então ele é o cara, ele é o Severino, ele é o faz tudo, ele é exatamente isso que vocês estão vendo na foto, entendeu? Exatamente isso que vocês estão vendo na foto. E assim, eu já vi contra-regra que eram diretores excepcionais, de um conhecimento absurdo, mas eles estavam ali para cumprir o papel de contra-regra. Você não pode ter ego num set de filmagem. O set de filmagem ele é um organismo só. Então ele não precisa, claro, que ser estigmatizado com estereótipo, mas ele tem que ter essa skill, essa habilidade, né, de fazer trabalhos manuais, subir em locais altos, né, para poder amarrar um tecido, para controlar a luz, e compreende também que realmente ele é o alicerce e faz parte, né, de um organismo muito grande para fazer uma obra de arte, e ele está somente seguindo as ordens, né, da equipe para fazer acontecer. Sound designer e som direto. Então o audiovisual ele tem a palavra áudio antes do visual, não é à toa, porque o áudio ele é essencial para a imersão do espectador no vídeo, compreende? Um vídeo que não tem um áudio de qualidade, ele bloqueia a imersão do espectador, né? Então o sound designer ele cria, né, ele tem todas as técnicas para gerar essa imersão e para trazer a melhor qualidade de áudio para o produto. A gente tem aqui no slide os 3 tipos de microfone que são mais comuns, né? Uma vara boom direcional, que é aquela vara que aquele microfone que o cara fica segurando com a vara para ficar fora do quadro da câmera. A gente tem um rapaz aqui que também está no ponto do áudio aqui, né? Do som direto, né? Pode ser o sound designer. Você vê que ele está com um carrinho aqui na ilustração, né, com um equipamento, uma placa de áudio bem pesada, bem grande, a céu aberto. Os tipos de microfone lapela, que é esse aqui que eu estou usando, e o gravador zoom direcional, que é esse aqui também que eu estou usando conectado ao lapela, né? Segue também as referências aí nas ilustrações. Estou trazendo para vocês também alguns links aí nesse slide que vocês podem conferir alguns documentários sobre sonoplastia bem legal, né? A sonoplastia ela é realmente a arte de você criar o Foley, né? O efeito sonoro. Também você pode buscar por Sound Effects ou Sound FX, né? Trilha sonora autoral, né? Também é uma função do sound designer. Ele faz o tratamento do áudio, né? Ele faz a captação do áudio dos efeitos sonoros, por exemplo, o barulho de uma página de um livro virando, a maçaneta abrindo, o tipo de sapato num determinado tipo de piso, a porta rangindo. Isso são todos efeitos sonoros que estão presentes nos filmes, a maçaneta do carro, e tudo isso aumenta a imersão do espectador, né? Entra no inconsciente dele esses barulhos, por mais que... Então o sound designer, o áudio, né, dentro do vídeo, ele tem uma função muito importante para a imersão que não deve ser deixada de lado pelo diretor, né? Tem que ter um mínimo de preocupação com a questão da microfonação. Assistente de direção, continuista, logger e claquete. Eu juntei todos esses porque são funções que é muito comum que um só profissional ou assistente de direção faz. Olha a cara de feliz da menina sendo assistente de direção na foto, coitado. Então, a gente tem aqui, ó, ficou bem ilustrativo assim esse slide, né? A continuista reparando ali que tem vazou um microfone ali no quadro, né? A gente tem um memezinho ali, né, da ampulheta, o tempo está acabando, porque o assistente de direção é quem cobra o cronograma da diária do set, né? O diretor às vezes ele se empolga, é muito comum ele se empolgar na perfeição, chegar na perfeição daquela cena e acabar atrasando todo o cronograma das outras cenas que ele tem que gravar no dia. E o assistente de direção ele está lá para cobrar o pessoal, para ficar de olho no monitor, para ver se não tem nenhuma alteração de continuidade, né? Fazendo um papel de continuista. O logger ele é na realidade a claquete da edição também, né? O logger ele é quem descarrega todo o cartão da câmera e dá uma catalogada, dá uma organizada naquele material, compreende? Divide em pastas, coloca a pasta do dia tal, cena tal, né? Então o assistente de direção ele é o encarregado em montar e cobrar o cronograma logístico. Pessoal, estamos em direção de fotografia agora. Vamos falar um pouco de cinegrafismo e fotografia still. Coloquei um flash ali. Então, cinegrafismo trabalha com luz contínua, né? Não só com a luz natural,
né? Enquanto a fotografia estilo trabalha muito com flash, então é muito comum que a mente desses profissionais pensem de forma diferente, né? Apesar de que os princípios são os mesmos, né? A diferença são as técnicas que são diferentes e a forma como a luz se comporta. A principal dica que eu dou para a direção de fotografia é realmente o estudo da simetria estética e do comportamento da luz, né? É claro que vem a direção, mas a direção ela já entra em outro segmento, né? Eu acho que a princípio o que é mais relevante mesmo é esses segmentos, né? Então a gente começa pela regra dos terços, falando de simetria, né? A regra dos terços ela traz estética para a foto e traz conforto para a foto, então ela é muito importante, né? Para que a sua foto fique agradável, fique bonita, fique estética, ela siga esses padrões. Não é algo obrigatório, é claro que você pode usar, quebrar padrões, né? E ainda assim consiga um resultado estético, mas ela tende a ser dissonante, é como uma música que foge do campo harmônico, né? A música não necessariamente por estar fora do campo harmônico ela é ruim, né? Mas ela teoricamente está desafinada, né? Aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo. Este personagem ele ficaria ainda melhor se ele tivesse enquadrado dentro daquela linha para ter um respiro maior pelas costas. Mas ele ficaria ainda pior. Imagine que este personagem que está na beira do rio, ele estivesse na outra ponta de costas. Ele ia entrar no Vale da Estranheza. A foto ia ficar estranha, feia, porque todo o espaço vazado não é o espaço que está à frente dele, está nas costas dele, compreende? Vocês compreendem? Entraria porque você espera que você tenha a área de respiro de frente para o personagem, né? Se tiver de costas, tem que ter algum objeto, alguma ação, alguém que vai atacar ali pelas costas para que a foto tenha um contexto estético para a localização daquele personagem. Isso dentro do inconsciente coletivo. Proporção áurea é outra regra de simetria também, né? Que na realidade a proporção áurea ela está presente em tudo na natureza. Basta você aprender a encaixar ela dentro da fotografia, né? Então ela é na realidade uma matemática visual, né, dentro da geometria que ela até prova a existência de Deus, né, dentro da matemática simétrica, né? São padrões que o universo segue, né, de movimento, né? Como vocês podem ver aí, de movimento, de simetria, né? Então é importante você utilizar isso dentro da regra dos terços. Então a lei áurea combinada à regra dos terços, ela vai trazer um resultado muito estético para a fotografia. Agora, a configuração da câmera, eu tenho certeza também que muita gente que tem curiosidade, afinidade por fotografia e não sabe configurar uma câmera, possa ter tá ansioso por essa parte, né? Então eu vou estar trazendo para vocês na teoria os 3 princípios do funcionamento dessa caixa preta, né? Eu falei caixa preta porque há muito tempo no passado Leonardo da Vinci e uns cabras até antes dele, né, lá na Grécia Antiga já tinham feito os experimentos, né, para desenvolver essa tal dessa caixa preta, né, que replica a imagem que é captada por um buraco de luz, né? Então é muito legal vocês verem essas ilustrações e compreender a lógica de como funciona a câmera, né? Então você tem uma caixa preta com um buraco que vai entrar uma luz. Essa luz ela vai entrar e vai refletir a imagem, né, na parte de trás dessa parede de ponta cabeça. E assim eles colocavam um espelho. Nessa primeira foto você tem um cara até desenhando. Os artistas eles utilizavam dessa caixa preta para fazer uma impressão, para pintar um quadro, entendeu? Era uma referência como se fosse um decalque para eles realizarem a arte, né? Na época, isso antes da câmera ser inventada. Então é muito interessante você entender a lógica de como a câmera funciona. E aí ela funciona com 3 princípios de configuração, que é o ISO, que é o filme, o diafragma e o obturador. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que eles funcionam.
Olha que legal essa ilustração aqui, gente. O cara pintando a mina, né? E aí ele tá dentro da caixa preta, pegando o reflexo dela de ponta cabeça para pintar esse quadro, né? Então essa foi a primeira lógica, né? O princípio da câmera sendo utilizado. Até o momento que dentro dessa caixa preta colocaram um rolo de filme negativo, né? Feito de sais de prata, né? Esses sais de prata eram sensíveis à luz e eles imprimiam, né, aquilo que era exposto, né, aquilo que entrava por aquele buraco de luz, né, por determinado tempo, né? Então esse rolo de filme, né, ele é o ISO, ou conhecido como ASA em algumas câmeras antigas, né? Ele era feito de sais de prata. Esses sais de prata são ultra sensíveis à luz, podem ser queimados, expostos à luz muito forte. Então, e através dessa sensibilidade que eles faziam essa captação, né? Por isso que o filme antigo tem aqueles ruídos, né? É muito comum, né? Aqui eu vou mostrar para vocês qual que é a função do ISO, né, na câmera. Então o ISO ele vai determinar se a imagem vai ser mais clara ou mais escura. Quanto menor o número do ISO, menos sensível à luz ele é, e quanto maior o número do ISO, mais sensível à luz ele é num ambiente mais escuro. Só que nós temos prós e contras de utilizar um ISO maior ou menor. Quanto menor o ISO, mais qualidade a gente vai ter na nossa imagem. Quanto maior o ISO, apesar de mais sensibilidade à luz, né, trazer mais leitura para momentos de baixa luz, a qualidade da imagem vai se perder, né, ela vai ficar granulada. No caso das fotos antigas, elas ficavam com muitos ruídos de sais de prata, né, e hoje em dia nas câmeras digitais elas ficam granuladas, pixelizadas, né. Então agora a gente vai falar do obturador. O obturador ele é uma cortina que determina o tempo que vai entrar a luz, né, para registrar a foto no filme, no sensor, no ISO. Quanto menor o número correspondente à configuração do obturador, maior o tempo de exposição de entrada de luz na caixa preta, na câmera. Quanto maior o número, né, é maior a fração de segundo que essa cortina vai se abrir e fechar, né, e vai ser mais rápido o clique da câmera, compreende? E agora a gente vai entender os prós e contras de uma velocidade alta, de um tempo de exposição alto e um tempo de exposição curto, né? Então esse resultado que vocês estão vendo na tela, ele é o resultado de um tempo de exposição alto, que corresponde a um número de velocidade baixo na configuração da câmera, entendeu? Então a consequência que a gente vai ter, ou o objetivo que a gente vai ter no final da foto, é uma movimentação tremida. Tudo aquilo que está em movimento enquanto a câmera está estática, né? É importante que uma foto com movimento muito alto, a câmera ela tem que estar parada para realmente o fotógrafo não tremer e não borrar a leitura da foto, compreende? Então a foto ela deixa, o objeto deixa de estar estático na foto. Quando numa velocidade alta, né, quando o número da velocidade da configuração está alta, o tempo de exposição está curto, a gente tem uma foto mais estática em movimento. E aí fica aquele frame parado no ar, que é muito bacana também. Um parâmetro aqui com o número de velocidade, ó, em 25 avos, velocidade no 100, velocidade no 600, entendeu? Então você não tem a leitura do ventilador, né, em 25 avos de segundo. Tá, agora a gente vai falar do diafragma. O diafragma é a configuração da câmera que determina a abertura desse buraco que vai entrar a luz, entendeu? Então a gente já entendeu que tem uma caixa, essa caixa, dentro da caixa tem o filme é sensível à luz, você escolhe o nível de sensibilidade do filme. A gente tem a cortina que determina o tempo que essa luz vai entrar, né? E a gente também tem a abertura que determina a quantidade de luz que vai entrar. Esses são os três princípios da configuração da câmera. Eles têm prós e contras, vantagens e desvantagens, e o fotógrafo ele tem que encontrar o equilíbrio entre eles de acordo com o seu objetivo. Entenderam? Então, o que acontece
quando a gente tem uma abertura maior e uma abertura menor. Olha que legal, essa câmera aqui, ó, uma 50mm 1.8, e a gente tem uma abertura maior e a gente consegue ver. Esse F é a nomenclatura a qual, né, o diafragma, a abertura pertence, né, corresponde. Então, quanto maior o número, mais fechado é. Quanto menor o número, mais aberto é. Quanto mais aberto e menor o número, mais desfoque a gente vai ter. Menor vai ser a profundidade de campo focal, né? Enquanto mais fechado tiver, mais foco a gente tem, mais profundidade de campo a gente tem. Então a gente consegue focar o fundo da foto e desfocar o fundo da foto através da abertura de luz, né? Uma abertura de luz muito aberta como 1.4, 1.2, você chega ao ponto de você ter o olho da pessoa focado, o nariz e a orelha desfocado, compreende? Então pode haver essa possibilidade também. Aberturas, você ganha muita claridade de luz, você consegue trabalhar com muita luminosidade em luz ambiente. Inclusive uma abertura 1.8, 1.4, 1.2 são mais claros do que a captação de luz do olho humano. Aqui a gente vai falar um pouquinho de resolução, né? Então é só um parâmetro, né, para vocês terem de resolução, para a gente poder ir para o próximo assunto, né? Que vai de configuração da câmera, para vocês entenderem o que é o Full HD e o que é o 4K perto do Full HD. E a gente tem ainda 5K, 8K, apesar de não ter televisores, né, que tenham essa resolução, existem câmeras que captam nessa resolução, que permitem ainda uma nitidez maior para a gente converter. Então fica a dica para vocês aí, para vocês terem alguns parâmetros de resolução. Dito sobre resolução, a gente vai para a temperatura de cor na fotografia, né, que é o tal do balanço do branco. Então a temperatura de cor ela pode ser medida em kelvins, ou ela também pode ser identificada de forma que a cada tipo de luminosidade você também tem um padrão de número, né? Por exemplo, luz fluorescente para luz quente, para luz do dia, para flash, são formas de trabalhar a temperatura de cor diferente para extrair uma coloração da pele, né, de tudo. Vocês já devem ter visto quando a foto fica azulada, que nem a gente tem aqui essa foto em 3000 kelvins, ela está bem azulada, né? Então aqui é para vocês terem um parâmetro de mudança de temperatura de cor de uma GoPro. Outra referência de mudança de temperatura de cor, né, e de balanço de branco, onde cada balanço de branco corresponde também a um objetivo de fonte de luminosidade, luz do dia, luz nublada, muita sombra, compreendem? Agora vamos um pouco para a parte de lentes em direção de fotografia, né? Vou explicar de forma bem didática aqui para vocês, né? Quanto menor a milimetragem da lente, a gente tem um campo mais aberto de perspectiva, né? Então a gente tem esses tipos de lente, né? A tele são as lentes de zoom que captam distâncias maiores, enquanto, né, a gente tem as objetivas padrão, que são medianas, e a grande angular. A grande angular é aquela lente que é mais para paisagem, que tem uma perspectiva mais ampla, né? E também temos a lente macro. A lente macro ela serve para realmente fotografar nanotexturas. Tipo, aí eu coloquei uma foto de uma mosca que está bem bonita, tomando um banho gostoso. E eu achei bem bonita essa foto aí, bem interessante. Então vocês podem aqui ter um conhecimento e ver como que as lentes, né, também tem esses quadrados que eu coloquei aqui para vocês visualizarem a forma com que elas trabalham. Vejam bem. É muito comum quando as pessoas tentam fazer retrato de grande angular, pode ocorrer uma distorção no rosto, porque é uma lente justamente mais aberta para a paisagem. A pessoa aproxima o rosto e fica com um aspecto de rosto distorcido, que não é bacana, não é uma estética legal. Então aqui vocês têm mais uma referência de diferença de lentes num retrato aí, né? Na realidade, a distância, é claro que está diferente, né? Porque quanto mais crop a lente tem, mais uma lente tem, ela tem que se afastar mais, mas eles manteram ainda o espaço que é ocupado pelo rosto do personagem no quadro, né? Então veja bem como fica distorcido o rosto dela, muito próximo a uma lente grande angular. No caso ali uma 24mm, né? Ela respeitando
né? Eu tô gravando aqui com uma 16mm, eu tô a alguns palmos de distância da câmera. Se eu aproximar o meu rosto aqui, evidentemente vejam bem, ó, um exemplo como fica em primeiro plano e o meu rosto fica para trás, esticado, né? A gente não tem esse mesmo resultado quando eu respeito uma distância, é outra coisa, né? É isso que está acontecendo aqui na foto. Ela não respeita essa distância, ela aproxima o rosto e o rosto dela fica realmente distorcido, com o nariz, a boca em primeiro plano, a testa lá atrás, a orelha lá na esquina. Vou estar deixando para vocês também aí na edição para vocês darem uma olhada realmente dessa diferença de como as lentes trabalham, né, sobre essa perspectiva do retrato e sobre distâncias diferentes também. Chegamos na parte de planos, enquadramentos e nomenclaturas para a direção de fotografia. Então essa é a linguagem que é utilizada aí nas nomenclaturas para os planos utilizados aí para enquadrar os personagens. Plano detalhe, primeiríssimo primeiro plano, plano médio curto, né? A gente tem o close-up, então são duas possibilidades diferentes. Uma tem em inglês também, tá bem legal. Essa do Matrix ele ainda está um pouco em plongé, tem algumas diferenças, por isso que eu trouxe duas tabelas aí para vocês estarem dando uma olhada. Então, através dessas nomenclaturas que vocês estão vendo, desses padrões de enquadramento que vocês estão vendo, a gente tem uma comunicação entre o diretor de fotografia, a produção executiva, toda a equipe, e os atores também, toda a equipe. E aqui na parte de direção de fotografia a gente está especificando melhor, né, como corresponde cada uma dessas siglas aos enquadramentos, né? Então, os enquadramentos mais próximos ou mais distantes, né? Na realidade, a distância ela é relativa à lente, como eu acabei de dizer anteriormente, né? A lente é o espaço, né? Mas a questão de como será enquadrado o personagem, um objeto dentro do quadro, né? Então a gente tem essas siglas aí. Eu estou trazendo dois exemplos, duas tabelas diferentes, porque às vezes existe uma diferença no padrão de comunicação do estúdio, da equipe. Agora a gente falando um pouquinho das nomenclaturas, né, que são utilizadas para o cinegrafismo, né, não só também para o enquadramento, mas para os movimentos de câmera, né. Então o plongé ele é de cima para baixo, e o contra-plongé é uma filmagem de baixo para cima, né. A gente também tem outras nomenclaturas de enquadramento, como o plano detalhe ou insert, quando ele tem uma curtíssima duração, né? O plano e o contraplano para diálogos, né? Também o contraplano também é utilizado como over the shoulder, quando a câmera ela se encontra acima do ombro, né? Nessa questão do diálogo, né? O ombro do personagem ele serve de moldura, então é o famoso OTS ou over the shoulder. E a câmera subjetiva, que é a câmera que traz a perspectiva do personagem, né? Aí a gente coloquei um frame do filme russo aí, que é em primeira pessoa. Aqui mais um exemplo de plano e contraplano, vejam bem, né? Ele está em espanhol, mas vocês conseguem compreender. Isso pode ser feito com duas câmeras, né? Mas aqui eles colocaram até onde está posicionado o microfone, bem legal. Dando continuidade também para a nomenclatura dos movimentos de câmera, a gente tem também o plano sequência, que é uma cena gravada em um take único, sem cortes. O traveling, que é a câmera inteira se desloca, né, sobre uma plataforma, um dolly, um slider, que é um trilho, né, quando a câmera se movimenta através de um trilho, né, para frente, para trás ou para os lados. A panorâmica, que é quando a câmera ela movimenta no próprio eixo dela, 360, no tripé parado fixo, né, ou no sentido vice-versa, né, esquerda para direita. E o tilt é o movimento da panorâmica sendo vertical, né? No caso, a panorâmica de cima para baixo, de baixo para cima. Tô dando também aqui alguns exemplos, vou dar uma congelada nesse slide, como vocês podem ver aqui no exemplo dessa ilustração aqui. E luz, né? A luz é a escola mais importante até para a direção de fotografia, não só a composição que entra na direção de arte, a direção de elenco, né? Não é somente a expressão e a composição, boa parte do sentimento da foto, da imersão é induzido pelo comportamento da luz. E a melhor maneira para você compreender e controlar a luz é testando ela, né? Então eu recomendo que você teste com aquilo que você tem, que vocês coloquem em prática o conhecimento que vocês estão adquirindo com esse material aqui dessa aula, né?
É bem bacana aqui, eu estou dando uma ilustração bacana de como uma luz ela pode se comportar de jeitos diferentes num ensaio com uma atriz, né? Aqui a gente também tem alguns nomes de tipos de iluminação que vocês também podem estar executando. Então a luz ela é realmente algo que vai muito de você compreender como ela se propaga e vai muito de você dominar ela através do teste, da constância de trabalho. Você consegue identificar esses padrões. Mais um último exemplo aqui, nosso último slide, antes da gente ir para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham se identificado, né? Tentei resumir um pouco de cada uma das principais áreas do setor audiovisual para que vocês possam se aprofundar nos estudos conforme vocês tenham mais afinidade, né? Não dá para eu conseguir passar tudo em uma horinha, mas acho que está bem bacana a aula. Vou dar uma editada nesse material e vejo vocês no próximo projeto.